Olá, vamos iniciar nossa série de workshops de manipulação fotográfica. Na aula de hoje, nós vamos utilizar uma imagem de fundo e vamos utilizar um protagonista. Para essas duas imagens, nós iremos mesclar e transformar numa ilustração. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ter em mente que nós vamos transformar essas imagens numa característica de desenho. Então, a primeira coisa é desaturar as imagens e transformá-las, em desenho, como se fosse um desenho nanquim. Então a gente vai desaturar a imagem e vamos ampliar o cenário, porque nesse caso o que é interessante nessa ilustração ou nesse pensamento de ilustração são os prédios. Os prédios é a coisa mais importante nessa ilustração. Eu quero fazer os prédios de fundo e o personagem em primeiro plano. Então você amplia e depois você corta a imagem para que fique bem justo ali no seu arquivo, tá? Conforme a gente está demonstrando aqui. Próximo passo é retirar esses tons de cinza. Então eu recomendo que vocês utilizem bastante o brilho e contraste. Vocês podem utilizar mais de uma vez, que vai ajudar bastante a tirar as tonalidades de cinza e reforçar o preto. A ideia é usar a fotografia como substituto do desenho. Então, por isso que nós estamos trabalhando com insistência na manutenção da cor preta em detrimento do acinzentado. Após conseguir alguns resultados, repare que a imagem ela ainda vai ficar muito granulada e vai ficar uma imagem com características de foto. E não é isso que nós desejamos, não é isso que interessa para nós. Então, após você utilizar brilho e contraste, saturação, níveis, depois que você conseguir o máximo de preto possível, vá na galeria de filtros, tá? Eu recomendo vocês experimentem, vejam qual é o filtro que vocês acham mais interessantes. Eu gosto bastante de dois filtros. Um chama-se arestas posterizadas e o outro recorte de arestas. O recorte de arestas, ele deixa uma mancha na ilustração, parece que você vetorizou a ilustração. E ela tem um controle, do qual você pode fazer desde uma coisa extremamente abstrata, até mesmo desconstruir a imagem, como estou mostrando para vocês, até dar uma fidelização na imagem, mas sem a característica do granulado da foto. Então isso é muito interessante. Vamos supor que você pega essa imagem, ela está em baixíssima resolução e você faz esse efeito. Você pode converter no Illustrator depois numa vetorização automática e fica um resultado bacana. Outra coisa, você está fazendo um montante de ilustrações que exige tempo, que exige velocidade. Às vezes não dá tempo de você desenhar com esse nível de detalhamento. Essas adaptações, elas são muito interessantes para você. Uma coisa que vai ser bastante interessante nisso daqui, é você estar trabalhando e estar entendendo sempre essa mesclagem de filtros, de brilho e contraste, e também estar buscando um bom banco de imagens. No meu caso, eu estou utilizando o FreePic, porque ela permite que você utilize imagens de alta resolução de forma gratuita. Mas você pode usar o banco de imagens que você bem entender. Apenas tome cuidado com direitos autorais, como no caso de alguma imagem patenteada, alguma coisa do gênero, às vezes você pode ter algum problema futuro. No caso do protagonista, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem da foto e vou duplicá-la para ter uma imagem do desenho e uma imagem para a cor. Então no desenho eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo no fundo, ou seja, eu vou remover a saturação e vou trabalhar o brilho e contraste. O Photoshop, ele está com um recurso novo, que é a ferramenta seleção de objeto. Como que funciona essa ferramenta? Você seleciona uma área e ela automaticamente calcula qual é a área que você está querendo trabalhar. Então, nesse caso, facilita muito o nosso trabalho, Então, eu vou fazer uma seleção aqui grande, ele já vai reconhecer que eu quero a seleção toda desse personagem.
Claro, é necessário fazer alguns refinamentos. Então, o que você faz? Você pode expandir através do Modify. Expandir, você pode pôr uns 5 pixels que vai aumentar a área de seleção. E a gente precisa dessas bordas, né? Não tem que estar tão rente a seleção quando a gente pensa em ilustração. Tá? Então, não precisa ser também tão grande, mas é bom ter uma borda. E você pode acertar também o refinamento da seleção com ferramentas, né? Como a Lasso Tool, a Pen Tool. Eu vou utilizar a Poligonal Lasso Tool e vou utilizar também a ferramenta Lasso. Mas no meu caso específico, eu vou utilizar a ferramenta Lasso porque eu estou com uma tablet. E aí eu recomendo o uso da ferramenta Lasso. Se você tiver com mouse, a minha recomendação é que você utilize a ferramenta Lasso Tool ou a ferramenta Pen Tool. Então aqui eu vou fazendo uma seleção, tomando um cuidado para deixar uma pequena borda. Também essa borda ela é importante porque ela me dá uma margem de segurança. Quando eu uso uma cor, ela vai se destacar em relação ao fundo. Então eu sempre gosto de fazer essa borda. Isso também é uma técnica muito comum entre desenhistas. Se vocês pegarem desenhos feitos a nanquim, geralmente tem uma espécie de um recorte, de uma borda branca do personagem em relação ao fundo, que isso ajuda a destacar. Então vamos fazer uma pequena revisão, vamos observar se tem áreas que não estão selecionadas. E essa seleção, é importante dizer, você faz com a tecla Shift apertada, né? Que aí ela vai agregar a seleção que você fez. Mas repare que essa ferramenta nova do Photoshop, ela facilita muito o trabalho, né? Ela acelera demais, né? Então, a gente está fazendo aqui uma revisão, mas para outros trabalhos, que por exemplo tem um recorte muito bem definido, né? Tem as marcas bem claras, é só você fazer uma seleção que ela já reconhece automaticamente. Isso facilita muito o nosso fluxo de trabalho. Nessa área aqui, que eu vou agora, eu preciso, ao invés de apertar o Shift, apertar o Alt, porque o Alt vai retirar a seleção. Então aí fica o vácuo, que é importante aí para fazer a ilustração, né, no caso. Vamos fazer o mesmo aqui na mão, para que não fique um fundo branco. E aí a imagem ela já está completamente selecionada. Vamos inverter porque a gente quer deletar a área do fundo, a área branca do fundo. Ele estava um quadrado branco enorme, então a gente deletou, agora ele já está aí aplicado no cenário. Você pode fazer diversas composições, né? Você pode deixar o personagem completo, você pode fazer ele com destaque. Então, a flexibilidade da fotografia permite isso, né? Quando elas estão divididas em camadas. Isso é muito bom. Agora, no caso das cores, como eu falei, nós vamos aumentar o contraste, o brilho e o contraste dessa imagem, porque o que eu quero dessa camada é que ela vira uma massa de cor. Então, ao invés de eu colorir com pincel e tudo mais, eu vou colorir com a fotografia. Então, eu vou aumentar o brilho e contraste dela para que ela fique mais saturada. E isso me ajuda na hora de pensar na cor. Fica uma cor menos lavada, né? Com menos cinza também. E eu já vou remover a saturação porque eu não quero usar essa cor. Eu não quero usar a cor do personagem. Eu quero usar uma outra cor. Então, no caso, eu vou fazer... vou pensar num azul, né? Um azul esverdeado porque eu quero que o fundo seja vermelho. Então, vou utilizar cores complementares nessa composição. Então, vou trabalhar bastante um ciano, né? Um ciano esverdeado. Isso vai ser bem oposto, né, ao vermelho que eu vou utilizar. Veja que eu vou tirando amarelo e vou jogando mais o azulado.
e aí eu faço um fundo vermelho, que aí é magenta com amarelo, fica bem complementar o trabalho, fica bacana. Então agora eu vou lá no Galeria de Filtros novamente e vou usar o meu filtro favorito, que é o recorte de arestas, que vai criar uma espécie de massa colorida, da qual eu acho que já resolve meus problemas. Vou deixar no modo multiplicação, aí veja como é que já ficou o resultado. Já fica uma cara de ilustração, uma cara de desenho manchado, que eu acho interessante no caso. E aí o que eu peço a vocês é que vocês façam algumas revisões, né? Reparem que algumas áreas estão ou sem cor ou estão com tonalidades de cinza. Então você vai com conta-gotas, você vê as áreas que estão mais indicadas, que precisa de uma correção de cor, e aí você vai lá e acerta devidamente, né? Aqui eu cometi um erro, né? Eu errei a camada, então vamos fazer de novo aqui o conta-gotas, e aí colocar na camada certa de correção, né? Aqui eu vou utilizar na camada cores a ferramenta pincel, e aí você vê que já dá uma melhoria na questão da orelha e tudo mais. Então veja, ó, que você já está criando uma ilustração, ela já está deixando de ser duas fotos separadas e tornando-se apenas uma ilustração. O personagem, eu quero que ele fique bastante dark, eu não quero que fique esse rosto. Então eu vou aumentar o brilho e contraste e os níveis do personagem para que ele fique mais escuro. Que fique bem claro, isso é uma opção minha. Se você quiser deixar de uma outra forma, mais limpo o desenho, aí é com você. Eu gosto desse desenho mais dark, eu gosto de um desenho mais parecido com o do Tim Bradstreet, do Michael Lark, Sean Phillips. Eu gosto desse tipo de ilustração que tem bastante preto, né? Então, e outra, né? Fica mais desconhecido o rosto, né? Ele fica com mais cara de ilustração e não tanto com cara de fotografia. Então, eu aumentei ao máximo que dá o brilho e contraste dessa foto, consegui cobrir os olhos, que era um dos objetivos, e vou lá novamente na galeria de filtros. Na galeria de filtros eu vou utilizar duas situações aqui, tá? Então tá do jeito que eu acho interessante, mas eu quero ainda colocar mais rugosidade. Então vou utilizar os arestas posterizadas para eu ter algumas cicatrizes, alguns efeitos dos quais eu acho mais interessante. E depois eu vou jogar de novo o recorte de arestas. Então eu dou OK aqui. Fica bem legal esse efeito, eu acho que fica um granulado bacana. E já vou jogar o filtro novamente para obter o recorte de arestas. Então no recorte de arestas eu perco um pouco daquela rugosidade, mas eu ganho em massas e um corte mais reto, que aí fica com uma cara mais de ilustração mesmo o trabalho. Inclusive fica com uma cara de ilustração mais próxima daquilo que eu faço enquanto desenhista, que é algo que realmente me interessa. Então, chegou aqui num resultado, ó, já fica um resultado mais interessante. Vou usando brilho e contraste para poder tirar essas tonalidades de cinza que realmente não me interessam. E aí agora eu tenho uma ilustração, e uma ilustração bastante distante até da foto, né? Agora está cada vez mais próximo de uma característica de desenho mesmo. Então vou ver se eu utilizo o filtro novamente para ver se ele fica mais quadriculado, se ele fica mais com cara de desenho, né? E aí volto a dizer, é você que vai escolher esse limite, né? Não é todo mundo que gosta desse tipo de traço, mas eu acho que agora a direção de arte
ela se juntou. Tanto o fundo como o personagem, os dois estão realmente juntos. Agora, a composição vai ser você que vai decidir, que você que vai montar. Você escolhe, né? No meu caso específico, eu vou pegar as duas fontes, né, as duas camadas, e vou montar da maneira que eu acho que fica melhor. Vou deixar o personagem maior, eu acho que eu quero ele com mais destaque, e a cidade ao fundo. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui o personagem, sempre com Command T, tá? Nesse caso, você tem que selecionar as duas camadas ao mesmo tempo, para que ele não distorça as duas, né? Não fique aquela camada de cor num tamanho e o desenho em outro. Então agora a gente já está chegando aí numa fase agora de aplicação de cores, né? De refinamento. Então a ilustração está pronta? Tá. Pode ficar melhor? Eu acredito que sim. E acho que a cor complementar é o que resolve. Então, joga uma camada de cor vermelha. Eu acho que sempre funciona muito bem. E aí vamos trabalhar o conceito de mesclagem de camadas. Então, agora, não tem uma mesclagem melhor. Na verdade, é você que vai ter que escolher. Então, eu pego essa camada número 2, que é uma camada de cor, e vou trabalhar em relação ao cenário. Então ela está com a camada normal, né? Vou jogar ela para cima, vou aumentar essa linha do branco para fazer uma mistura mais coerente, né? Porque ó, veja quando a gente faz a mistura, o branco ele fica incomodando, né, na verdade. E eu quero que fique mais ou menos esse tipo de resultado, um resultado onde esse preto tenha um pouco do vermelho, tá? Aqui eu vou deixar vocês à vontade para escolher qual é a mesclagem que fica melhor. Eu particularmente eu gosto dessa mesclagem do qual vai ter o fundo em preto. Eu acho que funciona bem, o preto isolando, né? E o vermelho sendo os prédios, tá? Então no caso eu estou utilizando o subtrair, e aí o que é importante, né? O subtrair ele inverte em relação a uma outra cor, né? Então, primeiro passo, aumentar esse fundo, e no caso o fundo está com a cor branca, né? Então vai com o baldinho, você aumenta todo o fundo, tira todo o acinzentado, e depois você muda do modo normal para o modo subtrair naquele caso. Mas volto a dizer, você vai escolher a melhor mesclagem, a mesclagem que te interessa, tá? Então a gente escolheu a subtrair. Repare que a borda que a gente fez no personagem agora está mostrando o efeito. Agora a borda branca ela deixa muito destacado. Então o que a gente vai fazer? Vai aumentar a expansão da cor do verde. E aí vai continuar a borda, mas na cor verde fica uma coisa um pouco mais suave. Você tem o destaque, mas acaba ficando mais suave do que o branco. Então veja que agora a gente tem uma ilustração bastante coesa. Como ela está muito escura, por que ela está escura, né? Porque eu fiz uma camada de verde que compreendeu toda a ilustração. Mas não é isso que eu quero um vermelho sangue, um vermelho forte. Então eu vou utilizar aquele recurso novo do Photoshop, de seleção de objeto, e vou colocar na camada do verde, né? Nessa camada 3 que eu fiz um verde. Seleciono como se fosse o corpo do personagem, e aí vou lá na camada 3 e deleto, né? É muito importante ter uma organização de camadas. Como o vídeo ele é muito curto, eu não renomeei as camadas. Reparem que até mesmo na minha fala eu acabo me confundindo, né? A minha sugestão é que quando você tiver mais tempo, você sempre renomeie as camadas, porque isso vai ajudar você a ter uma organização melhor.
Então, com a imagem com fundo, né, da camada 3 deletado, vamos deletar. Aí agora eu tenho um verde bastante coeso na imagem e o vermelho que eu queria, um vermelho sangue, né? Vamos fazer uns pequenos retoques desse verde com a ferramenta pincel. E para um trabalho de 20 minutos, eu acho que ele conseguiu atingir o seu objetivo. Ele lembra um pouco aquelas capas de quadrinho de 007, de espionagem, quadrinho de policial, de ação, que era a ideia dessa ilustração. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da primeira série de workshops de manipulação fotográfica. Ele vai ter um caráter um pouco diferente, né, das aulas de desenho, mas não se iludam. Vamos estar sempre utilizando todos os conceitos de desenho aí, como por exemplo a questão das cores complementares, composição. Então, usem os outros vídeos como referência e vamos pegar esse workshop com as diversas técnicas fotográficas. Então, meu muito obrigado.